Hello, sisters! Estamos aqui hoje para mais um episódio. Estraguei, desculpa. Fica... Hello, sisters! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pod Sista. E hoje temos aqui a nossa convidada super ilustre que veio diretamente da Irlanda e que é a nossa sista, a Beatriz Dili. Bem-vinda! Se apresente para as nossas sisters. Bom, primeiro, obrigada pelo espaço, obrigada por me receberem assim, na correria, né? É uma delícia poder conhecer vocês pessoalmente, então assim, muito obrigada. E, como você disse, né, Beatriz Dili, eu sou de São Paulo capital, moro na Irlanda já fazem 10 anos, eu sou engenheira civil e eu atuo como engenheira na Irlanda também, já vão fazer 8 anos. Uau, passa rápido. Passa. Quem eu sou? É sempre a pergunta difícil de responder, né? A gente aprende isso na mentoria. Como você vai se posicionar? Só que aí eu tô aqui, mas pera, esse é o meu peixe de venda? Como é que eu vou fazer essa introdução? A gente quer saber primeiro quem é a Bia, né? A Bia, né? Exato. Então. A Bia é uma pessoa comunicativa, é uma filha muito apegada aos pais, por sinal. É uma mulher que há 10 anos atrás decidiu renovar a vida e foi fazer essa mudança em busca da imigração, né? De começar de novo em outro país, em outro lugar e me reencontrar. Eu brinco que eu sou literalmente o resumo da Fênix, né? Porque eu passo por muitos momentos de transformação, eu ia falar de burning, de se queimar ali e aprender com essas feridas e aí conseguir crescer e renascer mais forte. Então, eu acho que isso me resume muito. Então... E nos conta, Bia, como é que foi, assim, o que foi que te fez mudar, sair do Brasil, né? Mudar, ressignificar a vida. O que tu fazia lá no Brasil, de onde tu morava? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou de São Paulo capital, eu morava na Zona Leste lá, eu já era engenheira, então eu trabalho com engenharia desde os meus 17 anos. E o que me trouxe esse insight de mudar foi, ou é pelo amor ou é pela dor, né? No meu caso é pela dor. Quase sempre. Naquelas rotinas de fazer check-up que a gente tem essa mania no Brasil, né? Sim. Fazer o check-up anual ali, e um dos check-ups deu um nódulo de tireoide. E aí o médico falou, olha, pode ser um câncer. Só tem como saber fazendo... E aí fiz biópsia, na biópsia ficou em cima do muro, aí ele falou, você pode esperar daqui 6 meses fazer de novo ou a gente pode operar. Aí, imagina, você, 28 anos, o médico olha pra sua cara e fala, olha, pode ser um câncer. Ninguém gosta de ouvir essa palavra, né? E a gente sabe que não é uma doença fácil. Aí eu falei, eu não vou dar a chance, porque se pode ser e a solução é operar, vamos tirar. Claro. Aí foi o que aconteceu, eu acabei passando pelo processo cirúrgico, removi parte da minha tireoide, não era um câncer, graças a Deus. Só que aí no pós-operatório eu falei, tá, não tô feliz, tem alguma coisa errada, se fosse um câncer, tipo, aquela realidade de que a vida pode acabar mais rápido, né? Eu falei, não, vamos ver o que a gente faz. E aí nesse processo foi quando eu decidi. Aí na época eu tinha namorado, eu terminei o namoro, noivado, porque eu já dava data de casamento. Eu terminei, aí eu pedi demissão e aí eu fui pra Irlanda, porque uma amiga, irmã minha, tava lá há 1 ano já. E aí ela falou, vem pra cá, fica aqui 6 meses, só pra você se reencontrar e depois você volta. Eu falei, tá bom. Aí conversei com meus pais, né? E aí eu falei, vou, só 6, 7 meses. É o período de intercâmbio. Eu também, 6 mentira. meses. 6, 7 meses, Só pra ver como é que é. Não, e a passagem eu comprei pra 7 meses. Então eu saí do Brasil 16 de fevereiro e a passagem tava pra agosto, assim. Então ia ser só aquele período. Sim. Corta para 10 anos 10 depois. anos depois, seguimos lá, firme e forte. Sim. E essa parte também que a Bia falou agora de uma amiga e irmã, né? O quanto as mulheres, né? Essa amizade, essa irmandade fortalece a gente, nos dá esse apoio. Porque provavelmente, né, nessa tua mudança também, e com o apoio dela, é o que conseguiu também fazer, né?
prosperar num caminho diferente, onde tu buscava teus objetivos. Não sei, eu tô aqui Não, dizendo, né, uma percepção. Eu acho que, assim, pra mim, naquela época, eu nunca pensei em migrar, né? Não era uma coisa que quando a gente é mais novinha... Tem muita gente que tem isso, né? Quando é novo, eu quero viajar, quero conhecer o mundo. Eu não era essa pessoa. Eu era muito caseira. Então, pra mim, ter ela lá como um suporte, né? Um auxílio, apoio, né? fortaleceu muito a decisão, com certeza. E Bia, conta pra gente como é que você começou a empreender? Você já fazia isso no Brasil ou chegou lá e viu uma oportunidade? Como é que foi isso? Não, na verdade, pra mim foi um processo muito difícil. Porque eu trabalho com engenharia desde os 17 anos. Então eu comecei a faculdade, já comecei a trabalhar em escritório de projeto com meu pai. E trabalhava com isso desde então. Quando eu cheguei na Irlanda, eu tive que me reencontrar. E aí foi quando eu fui trabalhar como faxineira, babá, camareira, garçonete. Conforme o inglês melhorava, o nível de trabalho melhorava também. Mas quando tu foi, não tinha, assim, o Inglês? Foi mesmo Desenvolvido lá. Foi. Eu não vou falar que era zero. Eu tinha aquele Sim. inglês de O escola, o básico, básico que a gente aprende. Sim. Aprende, mas não põe em prática, né? Basicamente. Só quando a gente precisa, né? É. Aí vai, né? Eu nem quando precisava. Eu evitava muito. Então, o meu inglês era muito básico. E dava pra, tipo, pedir uma água e perguntar onde era o banheiro, sabe? Eu conseguia sobreviver. Mas com os trabalhos, você vai desenvolvendo. Porque aí você começa a ter mais contato com pessoas que falam, né, a língua. Então, você vai colocando em prática mesmo. E aí, conforme o inglês melhorava, o trabalho melhorava. Sim. Mas eu tava longe de pensar em voltar pra engenharia, porque eu não queria mais. Eu não tava feliz, né? Lembra? Eu não tava feliz com nada. Eu tô vendo várias semelhanças aqui com essa história da Bia, sério. Tô só aqui apontando. Muitas, Depois eu falo. Porque eu acho que é um processo, né? De se libertar também de todas aquelas correntes que a gente meio que tem naturalmente no Brasil. A gente aqui também, assim, quando eu vim pra Portugal, também trabalhei nessa parte de restauração, que nem a gente chama aqui, fotografia. Exatamente, né? Como o que mais? A gente fazia promoção de supermercado. Então, também teve tudo isso. E imobiliária. E é muito engraçado, é muito ver assim essa semelhança, tipo, também a tua experiência, né? Tu vai contando e eu vou sempre associando com o que eu vivi aqui, o que a Raque viveu também. E eu tinha, assim, uma coisa que era muito diferente, porque no Brasil eu nunca tinha trabalhado, assim, nessas áreas de restauração. E era mesmo muito difícil, assim, sabe? Tipo, e daí agora mesmo é um olhar diferente quando eu vou num lugar, sabe? Porque, por exemplo, eu tinha que cortar o queijo, pesar o queijo, e eu não sabia mexer na máquina e servir as pessoas. Então, tipo, era decorar o que era os pedidos, e era mesmo muito difícil, assim. E hoje mesmo, até a gente foi esses dias num restaurante, eu não sei o que estavam, a minha família falando alguma coisa, ai, tá demorando, ou o menino não trouxe não sei o quê. E eu disse, calma, gente, eu já estive nesse lugar, eu sei que não é fácil, sabe? Tipo, né? exato. Sim. Então vamos com calma, e é muito legal ouvir também isso, né? Que acontece com a maior parte dos imigrantes, nós brasileiros, acho que a gente também tem essa questão de empreender, de dar cara a tapa, de fazer coisa diferente, né? De explorar, de se jogar. E imagina tu também, né? Tipo, uma engenheira lá no Brasil com a vida, tipo, meio que pronta, que nem é o nosso caso. Vou largar tudo e vou pra lá e vou ter o meu... vou fazer coisas que eu nunca fiz, né? E que muitas vezes, muitas pessoas enxergam como algo... imagina, ela vai em engenharia, tá trabalhando como faxineira ou como babá. E, tipo, e é tão valorizado isso e a gente aprende tanto, né? A ver a profissão aqui também é legal ver. Não sei como é que é em Dublin, até pode compartilhar com a gente. Mas, tipo, porque é um trabalho, né? Que no Brasil, às vezes, a gente tem um olhar diferente e aqui é normal. Só que é uma coisa que me tocou muito quando eu vim, né? Não sei, a tua experiência também. É bem similar, porque, na verdade, o que eu percebi é assim... Primeiro, eu me vi arrogante e eu nem sabia que eu era, de certa forma. Exato. Por isso, pela situação que você está dizendo de que a gente não tava do outro lado, então situações como essa do restaurante, ou às vezes de você estar passando correndo e você não fala um bom dia pro atendente. Quando eu era o atendente, aí eu comecei a ver o quanto aquele bom dia fazia diferença. Exato. E aí eu vi que eu era uma pessoa arrogante, mesmo sem eu achar que eu era arrogante, né? Aí eu falei, não, pera, então isso me ajudou também a me colocar muito mais no lugar do próximo, né? Sim. Então trouxe amadurecimento e humildade, de certa forma. Então é importante. Exatamente. Só que lá,
é que nem aqui, você tá falando da questão. É um trabalho como qualquer outro e a questão salarial não tem aquela divergência salarial que a gente tem no Brasil. Então você pode ser faxineiro pro resto da sua vida e você vai ter condições de pagar suas contas, de fazer uma viagem para um outro lugar, de passar, almoçar ou jantar no restaurante que talvez o engenheiro também vá, né? Então essa parte também é importante, porque... Tem essa desigualdade social tão marcada, Exatamente. Né? E te dá o direito de escolha que você quer fazer. Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso e tá tudo bem. Exatamente, exatamente. Então, pra mim esse processo foi muito bom. E conforme eu fui aprendendo a língua e desenvolvendo, o trabalho foi melhorando. Só que chegou num ponto, numas minhas idas e vindas pro Brasil de férias, um antigo chefe meu, ele virou pra mim e falou assim, mas e a engenharia, como está? E na época eu trabalhava numa loja de produtos para adultos. 18 mais, assim. Eu trabalhava num sex shop. E aí... eu brinquei com ele, eu falei assim, imagina, sou a melhor vendedora de produtos do sex shop da Europa. Eu falei, eu não quero saber de engenharia e tal. Aí ele olhou pra minha cara e eu não vou esquecer nem o olhar, nem a frase. Ele falou assim, você é uma excelente engenheira. A próxima vez que você vier aqui, eu quero saber de engenharia, tá? Uau. Aí eu... E eu coloquei meu rabinho entre as pernas, baixei minha cabeça, porque ele foi meu chefe por 7 anos. Então eu tinha, assim, um carinho muito grande. E quando eu decidi ir embora pra vir pra Irlanda e tudo mais, ele me deu total apoio. Então existia ali um respeito muito grande também. Aí eu falei, tá bom, Jorge, vou descobrir alguma coisa sobre engenharia. E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato. Só que quando você vai, não é uma coisa que você tava buscando. Quando você começa a buscar... Na minha época, eu comecei a procurar informações de engenharia e eu não achava nada. Aí eu falava, não é possível. É que nem nós aqui também, né, amiga? A gente buscava, eu fiz algumas entrevistas até na área do marketing, né, que sou formada em relações públicas. Trabalhava com marketing sempre e buscava vagas. Só que daí, tipo, até teve uma grande, assim, que eu participei, eu fui pra final, mas não fui contratada, porque na época também, algum tempo atrás, hoje as coisas também são diferentes, assim, acredito, né? E a gente, por essa falta, assim, não nos contratavam agências, não nos contratavam, a gente não conseguia essa oportunidade. Claro que outras pessoas... Mesmo tendo um bom currículo, sabe? Um currículo, boa experiência. Só que ele não conseguia. Daí que foi que a gente pensou, cara, a gente tem uma agência em casa, vamos nós, né, criar a nossa oportunidade. Sim. Então, as portas não se abriam, a gente foi lá e abriu uma janela. Eu sempre falo isso. Porque é verdade. Criou a própria porta. Exato. A minha necessidade era de informação mesmo, tipo, por onde começar. Sim. E eu não achava. E aí, quando eu consegui entrar no mercado de trabalho, que eu comecei a entender que eu tava procurando vagas com nomenclaturas erradas, aí eu falei, pera, também tá errado. Porque eu literalmente traduzi. Eu era engenheira civil, eu traduzi civil engineer. Só que o mercado de trabalho na Irlanda, pra minha área, ele é muito mais quebradinho. Então, assim, um engenheiro civil Brasil, ele pode trabalhar em 5 ou 6 funções diferentes, com nomenclaturas diferentes. E aí que batia na trave, porque eu ia como civil engineer, mas eu não era uma civil engineer. Eu era uma building inspector, ou uma quality control, que é um outro departamento. Aí... E aprender todos esses termos e funcionamento. E aí, voltando à sua pergunta, que eu tô falando tudo isso pra entrar na sua pergunta, por que eu comecei a empreender? Da onde veio isso? Na verdade, eu comecei a criar um grupo pra conhecer outros brasileiros engenheiros, falando assim, não é possível que eu sou a única que tá querendo trabalhar ou que tá trabalhando. Deve ter mais. E aí, através desse grupo, a gente vai tirar informação e aprender juntos. Então, primeiro virou um grupinho de WhatsApp. E aí, esse grupo de WhatsApp virou uma comunidade que estava crescendo. Quando eu comecei a trabalhar de verdade, que eu consegui um emprego, eu consegui o visto, o meu chefe pediu outra Beatriz. Ele falou, preciso de outra Beatriz pra vir trabalhar aqui. Então, aquele grupo já fez com que eu tivesse contato para recrutar. E aí, nesse processo de estar precisando trazer mais Beatriz, eu comecei a recrutar, fui chamada para essa live. Eu fui chamada pra live durante a pandemia e aí veio muita gente pedir informação. E aí era algo que já estava num papel, o Will Engineer. Ele já estava num papel há 2 anos, mas eu não tinha tirado ele do papel. E aí, quando começaram a vir pedir informação, eu falei, tá, eu preciso trazer informação e não sou só eu que tenho informação, porque eu sou uma só. Então, não adianta a Beatriz ficar repetindo o tempo todo só o que ela sabe falar, ou só o que ela tem de experiência. E aí eu comecei a fazer live pelo Instagram, na época da pandemia, compartilhando história de outros engenheiros.
E aí, levei 2 anos para começar a pensar em empreender mesmo. Porque, na verdade, o produto já existia, a matéria já estava lá, os clientes já estavam buscando informação, mas eu não estava empreendendo, eu não estava vendendo nada. E aí, fiz um curso similar com o que a gente está fazendo do Cista, mas algo bem mais preparativo ali para iniciantes. Para eu pelo menos entender o caminho. E aí era pra você aprender a empreender na Irlanda. Aí eu porque na minha cabeça era, se eu vou empreender, eu tenho que fazer certo desde o primeiro dia. Sim. Então, O perfeccionismo das nossas cistas, né? Primeiro faz, depois melhora. mas eu não queria fazer nada assim, irregular. Entendeu? Então, se eu fosse vender algo, então eu vou vender, eu não vou vender como pessoa física, eu vou vender como empresa. Claro. Então eu já queria saber como é que fazia pra ter uma empresa na Irlanda. Então, pra mim, como não era uma coisa que estava no meu sangue, o empreender tá sendo algo que é continuamente trabalhado, sabe? Eu tenho que estar sempre buscando informação. Constante. A gente sente isso também, que aqui parece que nunca vai acabar. Sim, eu tava dizendo hoje. Hoje a gente tá falando sobre financeiro e como a gente aprende coisas, assim, tem mais coisas pra gente aprender, mas é um processo mesmo. E acho que quanto mais você vai mexendo, mais coisa vai aparecendo. E aí mais você vai olhando, e mais você vai entendendo, e mais você vai falando, socorro. Foi o que eu falei pra Raquel, exatamente. Sim. E ainda assim, por muito tempo eu fui sozinha fazendo as coisas. Então, é um processo que, trabalhando e começando algo novo, um projeto novo, tentando empreender e trazer essas informações ao mesmo tempo, dá um trabalho. Eu imagino. E Bia, hoje você tem o teu perfil no Instagram, que é o Eu Engineer, depois deixa aqui para as pessoas seguirem. Também você tem um podcast, né, que fala sobre esse tema. E como é que hoje tá essa estrutura tua de produtos e de serviços que você oferece? O Eu Engineer, que começou com essas histórias de vida de outros brasileiros, ele se tornou, né, um podcast onde ainda traz essas informações. E aí, por causa disso, criou-se produtos. Então, hoje, meus maiores produtos são consultoria e mentoria de carreira, que eu converso com engenheiros e arquitetos que querem entrar no mercado de trabalho de qualquer área. Então, engenheiro civil, mecânico, elétrico, agrônomo, qualquer um. A gente conversa, eu explico essa questão das diferenças que existem dentro do mercado de trabalho na Irlanda para o que a gente está acostumado no Brasil, e eu dou um direcionamento. Então, na consultoria é normalmente um atendimento de 1 hora, 1h30. E a mentoria a gente faz um acompanhamento, que são no mínimo 2 meses ali. Que aí também tem todo um processo de conhecer a pessoa, entender aquela análise de personalidade e tudo mais. Porque às vezes, muitos dos clientes que vêm pra mim, eles estão mais perdidos do que sem conteúdo técnico pra passar, sabe? Eles só não sabem como botar esse conteúdo pra fora de uma forma alinhada. Então, é o que eu faço. E hoje são os únicos produtos mesmo que eu tenho à venda. Tenho muita coisa na minha cabeça ainda pra colocar em prática. Sim. Mas, por enquanto, esses 2 e o podcast já toma bastante tempo. Que bom, que bom. Parabéns pela trajetória. E é muito bacana quando a gente vê, né, mulheres que percorreram também esse caminho aqui. E hoje até pra gente é um privilégio ter a Bia na mentoria, a gente sempre fala, porque ela também é uma pessoa que inspira muito a gente, né? Super especialista em podcast, já grava tudo, então tava aqui dando algumas dicas pra gente, né? E aí, falando nisso, como é que você se conectou com o Cistas? Como é que foi esse encontro? Vocês apareceram pra mim, né? Sim. Então, apareceu, acho que foi alguma propaganda de Instagram mesmo. Olha, o tráfego funciona, gente. Vocês não acreditam. Eu tô esperando essa aula, porque eu não sei fazer, né? Chegaremos tá quase chegando. Exato. Apareceu, e aí tem a questão do Cista, né? Que eu tenho amigas na Irlanda, que eu conheci na Irlanda, que eu... Amigas não, porque ela vai me matar. É uma amiga na Irlanda. Aquela que lembra, né? Que eu chamo de Cista, desde o início. Porque assim, a gente se conheceu e as coisas que foram acontecendo na minha vida e na dela, muitas coisas coincidiam. Coisas bestas, assim. Mudei a cor de cabelo. No dia seguinte ela aparecia com a mesma cor. Eu falava, não é possível. Sem conversar, não tinha nem visto ainda. Eu falava, não é possível. Cortei o cabelo. Ou fui comprar um curso, um evento, participar de alguma coisa. Ela, eu também vou. Sabe? Então eu falei, não, a gente é irmã e a gente só não sabia. E aí ainda tem a questão da fisionomia, que a gente é um pouquinho semelhante. E as pessoas realmente achavam que a gente era irmã e falavam.
Aí, desde então, a gente fica, não, me assista. E aí, quando eu vi o nome, eu falei, pô, que legal. Deixa eu ver o que é. E aí, quando eu vi o assunto, eu falei, pô, interessante também, tô precisando. Aí eu falei, vou conhecer. E aí, quando vocês fizeram a live de apresentação, Sim. né, do produto, do curso, da mentoria, tudo, como funcionava, aí eu, ouvindo tudo que vocês falavam, eu falava, gente, é isso que eu tô precisando nesse momento. E é o que a gente tava falando, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né? Então, é isso. acho que é vida. Eu vou falar que é vida. Mesmo que eu já tinha feito um curso de empreendedorismo em 2000 e sei lá quando, 18, 19, a gente já tá em 2026, né? Então já tem muita coisa que naquela época pra mim não absorvi, porque eu não tava nem sabendo que eu ia precisar botar em prática. Então, naquela época, o que era o começo, eu botei em prática pra começar. Sim. Hoje eu tô no meio, então eu preciso de informações pra fazer essas coisas melhorarem, né? E quando é uma comunidade que a gente fala que é um monte de mulher querendo se ajudar, o que eu tento fazer com os meus projetos é que as comunidades se unam e se ajudem. Então isso pra mim, ela faz muito sentido, sabe? É uma coisa que eu busco. Então eu falei, não, vamos pra conhecer e ver como que vai ser. E aí... Não tenho o que falar, né? Eu tô aqui, gente. Se eu não estivesse gostando, eu não tava aqui, né? A gente soube que ela vinha pra cá e falei, não, a gente vai ter que gravar um podcast. Você arruma um horário nessa sua agenda. Eu tô de férias, viu? A Luísa tá de férias. Então, aí também tô também. Mas é bem isso, Bia, até que a gente, e que é muito importante pra gente também essa questão da comunidade, porque é muito legal também ver a tua trajetória, a gente se identifica, a gente consegue fortalecer, sabe? Porque também até quando a gente viu o teu perfil e no Instagram e o trabalho é super bom, a gente ficou, nossa, olha só, ela trabalha super bem, desenvolve o trabalho, os posts, fala muito bem, né? Tipo, o que será que ela viu na gente, né? O que será que conectou ela com a gente? E eu acho que é muito isso, e também essa questão que a gente sempre traz nos Cistas. A gente aprende muito com vocês também, não é só uma coisa, nós estamos falando. Não, a gente, cada dia, a gente aprende, a gente escuta, a gente aplica as coisas que a gente fala também, a gente aplica na criativa. Isso é muito construtivo, assim, né? Essa parte da comunidade, a gente ainda tá construindo, a turma 2, né? A gente ainda tem muita coisa para aprender, cada pessoa tem um negócio diferente, tem uma personalidade diferente. Mas eu acho bonito ver esse trajeto, assim, teu, sabe? Porque é uma história muito bonita, até essa questão que tu contaste no início que tu descobriu a doença da tireoide, e daí tu, né, vendo a vida passar, assim, tipo, o que eu tô fazendo? Tu deve ter feito uma reflexão muito grande, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô feliz? Eu tô, né, tipo, o tempo talvez, né, tá passando e eu talvez não esteja tão feliz. E é muito legal ver o quanto também é um passo a passo, uma escadinha, né? Tipo, vai, pronto, eu não tô feliz nesse lugar, a minha vida eu vi passar agora porque passei por uma doença difícil, um medo, vou fazer o que eu quero. Daí, tipo, larga tudo, volta alguns degraus, assim, né? Tipo, muda de casa, muda de vida, vai para outro país, não sabe falar a língua, trabalha com o que surgir, vê uma oportunidade, daí cria outro negócio, e agora tem teu sócio, tem um podcast. Então, é muito bonito e parabéns pela tua trajetória, assim, é muito, né, gratificante, assim, ver a gente aprende, tu é muito inspiradora quando tá na aula, nas nossas aulas também é muito boa a tua contribuição. Não, é ótimo, a gente adora e aprende, acho que sempre a tua contribuição também nas aulas, né, eu acho que valoriza, credibiliza muito também, inspira. Exatamente. Também, né? E nós também. E é muito, muito legal também ouvir e estar contigo pessoalmente. É muito. Claro, a gente tem essa questão do digital, né? Que as aulas é da distância e tal, mas é muito bom estar junto, sim, é muito bom estar perto também, né? Isso é uma coisa que às vezes eu sinto falta, né? Do pessoalmente ali. E Bia, fala pra gente, planos para o futuro. O que a gente já tá sabendo que você vai ter um evento, que é o Building Bridges Event. Sim. Conta com a gente o que vai ser e também quais são aí o que o futuro reserva. O Building Bridges Event, ele surgiu, teoricamente ele era para ser um evento de aniversário do Young Engineer. Então começou assim, né? Começou assim, então ele acontece todo ano em maio. Certo. Sempre. Vai ser a 5ª edição esse ano já. Já tem data? 17 de maio. 17 de maio. Em Dublin. Se você abrir, não convidado. Link aqui. Sim. A ideia foi,
Quando eu comecei o projeto do Eu Engineer, meio de pandemia. Quando acabou a pandemia, eu já era quase 2 anos de projeto. E eu tive muito apoio dos meus amigos, que não são engenheiros. Eu falei, pô, eu quero celebrar isso com os meus amigos. Como é que eu vou fazer isso de uma forma que não saia da linha do projeto, então tem que ser aquela coisa de profissional, mas que eu consiga trazer essas pessoas. Aí eu falei, vou fazer um evento de networking profissional. Aí eu inventei um evento de networking profissional pra conectar. Então, pra fazer o que eu faço no online, no presencial em um dia. Então eu pego profissionais brasileiros que estão atuando na sua área de formação, convido eles para participarem como profissionais colaboradores no evento, fecho uma escola e cada sala de aula fica direcionada a uma profissão. Que legal. Então assim, se vocês estão lá e vocês querem falar como é atuar como uma agência, ou como empreendedor, ou como a área de marketing, ou marketing digital, você vai ficar tem a sala de marketing, aí você pode estar lá. Vai ter a sala de empreendedorismo, porque às vezes são profissionais que eles empreenderam em áreas diferentes. Então, tem o pessoal que faz bolo. Pô, e sobrevive disso. Então, como que você conseguiu? Qual que são as regras? Qual que é o processo? E aí eu faço esse evento. E aí, já é o 5º ano que ele vai acontecer. A média de público que eu tive nos últimos anos foi de 350 pessoas. Nossa, por evento. gente. Graças a Deus. Gente, que incrível. E temas, então também a média de temas varia de 20 a 25 profissões. Profissões. Não precisa cortar não, tá tudo certo. Profissões. Aí por causa do evento, eu comecei um outro podcast, que aí é o BBcast. BBcast. Que aí é o podcast do Billy Briggs. Olha! Que aí o que eu faço pelo engenheiro agora eu tô fazendo com as outras profissões. Então eu trago os profissionais. Porque o meu maior desafio com o evento hoje como eu comecei ele para celebrar o aniversário do engenheiro, então 70% do público ainda é engenheiro. Sim. E aí eu tô tentando quebrar isso, sabe? Às vezes eu tenho um profissional colaborador lá para falar de um tema e não vai ninguém para perguntar, para pegar a informação. E aí eles ficam lá à toa, basicamente. Aí com esse novo podcast eu tô tentando quebrar essas barreiras aí. Trazer essas outras áreas, divulgar mais. Exatamente. Esse tá sendo o maior desafio agora. Gerenciar 2 podcasts. E depois o caminho ele também vai se mostrando quando a gente vai caminhando, né? Acho que vão chegando pessoas, vão chegando parcerias. É muito o que aconteceu com o Sistas também, né? A gente foi lá, e agora vamos fazer um podcast. E depois a gente, já vamos aqui depois conversar nos bastidores pra gente saber tudo de evento. Porque a gente também tem planos de fazer evento ao vivo. Nada melhor do que contar com gente que já tem experiência. Essa coisa da gente encontrar as alunas pessoalmente tá bem bom, né? É outra coisa. Claro que a gente tem alunas em vários lugares, né? Não só em Portugal, mas na Irlanda, Brasil, Alemanha. Exatamente, Alemanha. Então, claro que nem sempre a gente vai conseguir encontrar tantas pessoas, né, presencialmente, mas esse presencial é o quentinho, assim, no coração, né? E que vai aí dando asas a tantas outras coisas. E é importante até pra gente visualizar o que a gente faz, né? Porque acho que a gente falou disso em uma aula, né? Que às vezes a gente tem lá um número X de seguidores, mas você não tem contato com aquelas pessoas, você não sabe se tá fazendo realmente significado e diferença o seu trabalho e tudo que você faz ali no dia a dia. Então, quando você consegue colocar o 1% dessas pessoas em um espaço, e aí você ouvir, receber aquela energia, o feedback ali na hora, faz toda a diferença. Então é bom, é importante. Exatamente. Bom, acho que vamos encaminhando aqui para o fim dessa conversa, que foi maravilhosa. Muito obrigada, Bia, pela tua presença, tua disponibilidade, né? Acho que foi muito especial e agradecer por você na mentoria, toda a sua contribuição, né? O tanto que você inspira aqui as nossas cistas. E, olha, estamos aqui para seguir juntas. Sim, com certeza. Obrigada, Bia. Eu já tinha falado antes que eu pensava, né, mesmo da tua presença. Agradecer por estar aqui com a gente hoje, né, que a gente está começando esse podcast. A gente ainda tem muitas coisas que a gente está aprendendo e contigo a gente consegue ainda pegar mais informações, que já tem experiência, né, no podcast. E agradecer pela tua presença aqui, pela tua presença nas aulas, né, com a equipe, na comunidade. A gente espera continuar juntas por, muito. Com certeza. Não, virou cista não virou cista. Não deixa de ser humana, não dá pra desfazer de irmandade. É isso. Eu agradeço, de verdade, vocês me receberem aqui, abrirem a porta pra gente fazer esse bate-papo. É uma delícia, uma honra.
Eu tô aqui, ó. E eu só fiquei toda Pra onde que eu olho? É uma honra e eu quero aproveitar aqui esse momento também pra falar, né? Eu vou fazer o merchan dessas meninas, entendeu? Adoro. Assim, se vocês ainda não conhecem o trabalho delas, não só como assistas, né? Mas também na parte da agência e tudo, tiverem interesse, o que eu posso dizer, pelo que eu tô tendo contato com essas meninas agora, é que além delas serem, assim, super acolhedoras, né? Desde o primeiro minuto, tem muita coisa pra aprender aqui. Tá as duas aqui do meu lado, mas as outras duas estão escondidinhas pra frente, entendeu? Tá o time todo aqui comigo hoje. E tá sendo uma delícia poder fazer essa troca, tanto no online e agora aqui no pessoal. Então, muito obrigada e se inscrevam nas próximas mentorias que vem aí em breve. Eu sei que vocês começaram agora no tarde. Exatamente. Obrigada, meus amores. Obrigada a você. Uma delícia estar aqui. Beijo, Tchau, tchau. gente. Tchau. Até o próximo.